Tem que parar de usar esse boné. E aí, gremistas, mais um vídeo do canal Sítio Gremista. Aqui quem fala é Mariano. Vamos comentar essa primeira partida do Brasileiro aí. O Grêmio ganhando de 1-0 do Fluminense, gol do Beija-Flor, né? Gol do Diego Souza. Primeiro, umas coisas que eu queria falar. O pessoal novo que tá chegando no canal tem reclamado muito da iluminação. Cara, já foi pior, tá? Até eu acho que se eu tivesse o celular anterior, ou anterior, sei lá, cara, aquele quando eu comecei, aqui não ia rolar assim com imagem, ia rolar só com voz, né? Então quem tá chegando agora, eu não tenho a pretensão de fazer um estúdio, que nem a maioria do pessoal aí que comenta, velho. Cara, eu nem sou comentarista, tá? Então, volta e meia eu sei que eu tenho que estar explicando, mas é que aqui tá brabo, né? Porque aí realmente não flui. Mas, realmente, eu não sou comentarista, é um papo de torcedor, opinião de um torcedor, muitos vão discordar, outros vão concordar, mas procuro ter uma visão de um torcedor, velho. Na verdade, nem queria comentar jogo, né? Começou a entrar gente, pedir, eu fui indo falando, fazendo o jogo, né? Então, desencana esse lance de eliminação, velho. Se der pra melhorar, o melhor, se não der, o melhor, você não tem que estar me olhando. No máximo, alivio bem, sei lá. Mas que sempre foi assim, cara. Sempre é um canal simples, é uma coisa. Não interessa muito o visu, sacou? O que interessa é o Grêmio, eu faço pelo Grêmio, então beleza. Outra coisa, tá, lembrei. Não sei se vocês lembram aí, quem é mais antigo aí no canal também, esses tempos eu andei dando uma força aí, quem sou eu pra dar uma força, né, cara? Mas pro canal do menininho aí, não sei se vocês lembram, eu não lembro o nome dele, desculpa não lembrar mesmo, né? Não lembro. Mas gurizão, gente boa, gurizinho bacana, gremista mesmo, ele tá de novo com o canal. Eu vi o primeiro vídeo dele. Eu agora não lembro se é Imortal Tricolor ou Grêmio Imortal o canal. Até eu peço pra ti que me mande o teu nome de novo, nos comentários se tu vê esse vídeo aí, e manda o link do canal direitinho, o nome, que vale a pena, velho. É mais um gremista aí, fazendo vídeos aí sobre jogos e opiniões. Para quem gosta de ficar vendo, é bacana. Então, o piá aí que faz decoração. Outra coisa, eu olhei, se não me engano é Léo Ribeiro, também um cara que pediu para dar uma força no canal novo que ele tá fazendo. Acho que é gremista, mas não sei se é só do Grêmio. Manda aí nos comentários, eu vou dar uma atenção melhor, vou fazer no próximo vídeo. Vou comentar melhor sobre o canal de vocês aí. O pessoal aí que é do Grêmio, que tem interesse em que eu não gosto de dizer divulgar, né? Porque eu não, quem sou eu, cara? Mas quiser que meus vídeos aqui eu fale do canal de vocês, tá na mão, velho. Aqui não tem esse lance aí, entendeu? Não tô competindo com ninguém, não. O lance é o Grêmio, velho. O lance é o Grêmio. Tá, então vamos comentar esse jogo do Grêmio. Queria um Feliz Dia dos Pais. Hoje é Dia dos Pais, eu sou pai, um Feliz Dia dos Pais pra todo mundo aí. É que eu não sou muito dessa muito de data também, entendeu? Quem é pai do dia, quem é mãe do dia, tem mãe e pai, tem pai e mãe, assim vamos indo. E tem pai e mãe, né? Então, vamos lá, pessoal. Já vamos a tec-tec de minuto aí. O Grêmio hoje começou o Brasileirão. O primeiro tempo demorou um pouco, até 5 minutos mais ou menos. O jogo muito truncado, muita falta, os times meio se estudando ali, e o Grêmio demorou para realmente conseguir botar a bolinha no chão. O Fluminense marcando um pouco em cima, muito bem defensivamente o time do Fluminense. Tem os jogadores, esse Yuri que marcou o Isaac e fez o Isaac não conseguir cumprir funções e até aparecer no jogo, o que ficou muito a jogar o Grêmio pelo meio campo. O Grêmio sofreu uma pressão do Fluminense, assim, não digo que foi pressionado, mas não conseguiu jogar. O Fluminense em mais volume de jogo. O Grêmio lá pelos 7 minutos, com Diego Souza e Isaac Orejuela, que lateral, né? Que lateral, cara.
E hoje técnica, não só aquele jogador de pulmão, que nem eu disse aqui, lateral a moda antiga, não, hoje tecnicamente, muito bom lateral, ousado, né? Foi a primeira jogada do Grêmio, e o Grêmio muito mal, apertando lá em cima, sendo que a linha de trás, que deveria marcar de meio campo, né? Inclui volantes ali, não aproximava na mesma velocidade, na mesma intensidade, deixando um buraco e deixando o Fluminense jogar com jogadores perigosos, aquele bode e tal, o Nenê, aquele. Então, foi um jogo que o Fluminense buscou realmente o jogo, né? Buscou igualar, surpreendeu o Grêmio, a linha de defesa do Grêmio, Kahneman, Jeromel. Kahneman no segundo tempo teve trabalho com o jogador, aquele como é que é? Vendenilson, Valenelson. Inclusive no segundo tempo o Kahneman foi destaque nessa briga intensa com esse cara aí que conseguiu ter vitória sobre o Kahneman fazendo falta. Olha, um cachorro louco dentro com a bola no joelho, com a cabeça no joelho dos caras, uma cansa. Então, realmente, o Fluminense deu trabalho. O Grêmio não criou nada, jogando muito pelos lados. O Diego Souza muito pouco aparecendo pelo meio, né? Mas ainda assim, os cruzamentos tanto do Orejuela quanto do Cortez, PP, muito bem na marcação também. Muito fôlego, muita força e vontade. Ainda com os cruzamentos, que nenhum tenha havido afeição pro Diego Souza, a superioridade do Diego Souza sobre os zagueiros, em subida de bola, o desespero, a defesa do Fluminense para não deixar essas bolas chegar perto do homem, é complicado, cara. E o Grêmio realmente, vamos dizer assim, não vou dizer vinha mal, mas estava tendo muita dificuldade. Até que, né, numa jogada pelo lado, onde o Isaac conseguiu fazer o pivô e Diego Souza no oportunismo do centroavante, candidato, na minha, olha aí, anote aí, mas para mim, esse cara, se continuar, se aguentar, se não lesionar, se não ficar muito tempo, olha, Diego Souza veio para ser buscar artilharia, cara. Então o Grêmio, realmente, o Diego Souza, ele até aparece pouco, assim, até o gol, por causa que realmente foi muito truncado e ele não participou das jogadas do meio. Isaac ficou preso, né? Mas ele abre o placar, o Fluminense é obrigado a tentar ir para cima, mas é logo no fim do primeiro tempo, né? Então no segundo tempo o Fluminense começa a querer chegar mais fácil, a vir para cima, né? Parece que vai pressionar o time do Grêmio, né? Logo aos 2 minutos, Vanderlei, uma defesa espetacular, deu um chute do Nenê, um chutaço. A zaga do Grêmio, de novo, vou dizer, repetir de novo, tanto no primeiro e segundo tempo, muito bem. Jeromel no fim do jogo, espetacular. Kahneman, intensidade, os 45 minutos finais. É uma loucura esse Kahneman. Então, assim, ó, com o tempo, com esse avancê, vamos dizer assim, do Fluminense, o Grêmio teve mais espaço. E aí, criou, jogou, né? Destaque para o PP, destaque para o Isaac, que melhorou muito, conseguiu movimentar, tocar a bola, né? Alisson se entende muito bem com qualquer lateral que está perto dele. Então o Orejuela, que marca bem, mas tem um fôlego, quando vai mesmo. Alisson e Orejuela muito bem, né? Então o Grêmio melhorou muito no segundo tempo. Um jogo perigoso, 1-0, teve suas chances, mas ficou nisso aí, né? O Grêmio, o que preocupa às vezes é a dependência do Diego Souza no ataque, né? Thiago Neves entrou com o Luciano e me desculpe, cara, mas o Thiago Neves, ele teve pouco tempo, mas ele teve a oportunidade de contra-ataque, 3 contra 3, se não me engano até, e ele fez tudo o que não podia fazer. Inclusive deu contra-ataque para o Grêmio, assim como o Luciano, que então assim, a preocupação com a dependência do Diego Souza, e enquanto o Grêmio não abriu o placar, o time não deu espaço, o Grêmio teve muita dificuldade para criar dentro da arena. Então fica essa
coisa aí de que olha, o Grêmio, na minha opinião, esse ano eu acho que vai tentar o brasileiro. E é tudo uma incógnita os times, né? Então o Grêmio não pode se embananar, porque vai ter muito time recuado dentro da arena. E dentro da arena tem que ser 3 pontos. Mas no mais, abrimos o placar, conseguimos os primeiros 3 pontos. E é isso aí, pessoal. Dale Grêmio, até a próxima.